Olá, eu sou o professor Paulo Darnes do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. No nosso vídeo anterior, nós vimos que nosso modelo elétrico do motor de corrente contínua, da máquina de corrente contínua, é composto por um circuito de armadura, que está no rotor da máquina, e um circuito de campo, que está no estator da máquina. Nesse vídeo nós vamos começar a analisar como nós podemos então excitar esse circuito de campo. A primeira forma de energizar ou de excitar o circuito de campo é alimentá-lo com uma fonte independente. Então, para operar a minha máquina nesse modo separado, eu preciso de uma fonte de alimentação para o circuito de armadura e uma segunda fonte em separado para o circuito de campo. Lembrem da nossa equação de potência eletromecânica e que a potência entregue para a máquina é a potência em cima da fonte de tensão induzida que eu tenho no meu circuito de armadura. Ou seja, essa transferência de potência ela está no circuito de armadura. Apesar de ela também depender do circuito de campo, a potência envolvida nesse circuito ela é bem baixa, certo? A maior parte da potência transferida é manipulada ou transferida pelo circuito de armadura. Então essa fonte que nós vamos alimentar o circuito de campo, ela não precisa fornecer muita potência para a nossa máquina, mas ela tem que ser independente da fonte que está alimentando o circuito de armadura. O segundo modo de operação é chamado de paralelo, certo? Então nesse modo, nosso circuito de campo ele é colocado em paralelo com a mesma fonte que alimenta a armadura. Para nós termos um controle independente da corrente de campo, geralmente se coloca um reostato em série com essa bobina, certo? Assim você pode controlar a tensão de armadura e sempre que você precisar você regula esse reostato para manter a corrente armadura constante. Mas nessa ligação então existe a vantagem de nós só precisarmos de uma única fonte de tensão. A desvantagem é que existe um certo acoplamento, certo? Porque toda vez que eu mexer na tensão de armadura, eu também estou mexendo na excitação da máquina, certo? Então eu preciso lá atuar no reostato para manter essa excitação constante. O terceiro modo é chamado de excitação série. Essa bobina que vai alimentar a nossa máquina na excitação série, ela tem uma construção diferente da bobina paralela, certo? Eu não posso simplesmente pegar essa bobina paralela e colocá-la em série, porque essa bobina em paralelo, ela foi projetada para suportar uma tensão mais alta. Automaticamente ela vai ter uma resistência elétrica mais alta, certo? Se eu coloco essa bobina em paralelo, que foi feita para operar em paralelo, em série, o que vai acontecer é que eu vou ter uma queda de tensão muito grande em cima dessa bobina de excitação série e vou ter pouca corrente na minha máquina. Então o meu circuito de campo, para operar nesse modo série, ele precisa ter, como a corrente em geral vai ser maior no circuito de armadura, ele precisa suportar uma corrente maior. Sendo assim, ele pode ter menos voltas, porque o importante para nós é o produto NI. Então se a minha corrente série é maior do que a corrente paralela, eu preciso de menos voltas para ter a mesma força magnetomotriz. Como a corrente também é maior, a bitola do fio dessa bobina também tem que ser maior, certo? Porque senão ele não vai suportar a corrente e vai queimar. Então é importante ter em mente que o projeto dessas duas bobinas são distintos. No circuito paralelo, em geral, eles têm que suportar uma tensão maior, certo? A minha bobina paralela, ela tem que suportar uma tensão maior e uma corrente menor. Já a minha bobina série, ela precisa suportar uma corrente maior e precisa ter uma queda de tensão menor em cima dela, por isso que em geral ela vai ser feita com um fio mais grosso e com menos espiras. Assim ela vai ter uma queda de tensão menor em cima dela. O último modo é chamado de composto, certo? Nesse modo nós utilizamos tanto uma bobina paralela quanto uma bobina em série para alimentar a nossa máquina. Esse modo composto, ele tenta compensar alguns problemas que nós temos na excitação paralela e alguns problemas que nós temos na excitação série. Então ele tenta tirar o melhor desses dois tipos de excitação.
Bom, então na excitação em separado, ou independente, eu preciso de duas fontes, certo? Uma fonte para alimentar o circuito de campo e uma outra fonte para alimentar o circuito de armadura. Lembrando que no modo motor, essa tensão VA de terminal, ela tem que ser maior do que a tensão EA, certo? A tensão induzida na nossa fonte controlada. Então o nosso motor, trabalhando no modo de excitação separada ou independente, nós temos que a nossa equação de tensão é VA, tem que ser igual a GAF IF ômega M, então isso aí é a tensão EA, mais RA IA. Nós já vimos que o torque eletromecânico é GAF IF IA. Se nós formos na equação de tensão da máquina e retrabalhar a equação de tal forma que eu isole a rotação, nós vamos obter então uma equação da rotação em função da corrente. Eu também posso substituir a corrente de armadura isolando essa corrente na equação do torque, certo? Assim eu obtenho uma equação da rotação em função do torque eletromecânico. Bom, essa curva aí da rotação em função do torque ou da corrente, ela é uma reta com uma inclinação negativa. A velocidade onde a corrente é zero e o torque eletromecânico é zero é chamada de velocidade a vazio. Então essa velocidade a vazio é igual a VA sobre GAF IF. A inclinação dessa curva, se eu traçar a velocidade em função da corrente de armadura, ela é igual a menos RA GAF IF. Note que o menos é uma inclinação negativa. Se eu traçar a curva da velocidade pelo torque, a velocidade a vazio continua sendo a mesma, só que agora a inclinação é menos RA dividido por GAF/F ao quadrado. Se eu estiver alimentando essa máquina com tensão constante, então notem que essa máquina no modo motor, para ela estar operando em regime permanente, meu torque eletromecânico tem que ser igual ao torque de carga. Então se por algum motivo o torque de carga aumentar, o meu torque eletromecânico também tem que aumentar para manter a velocidade constante, certo? O que acontece? Automaticamente a minha velocidade cai. Ou a minha velocidade cai para que o torque eletromecânico aumente, fique igual ao torque de carga e encontre um novo ponto de equilíbrio. Então toda vez que o meu torque de carga variar, o meu torque eletromecânico também vai variar para achar esse novo ponto de equilíbrio. Bom, no segundo modo de excitação, nós temos que o nosso circuito de campo está em paralelo ali com o circuito de armadura. Então, além ali da indutância do circuito de campo, eu tenho então uma resistência, que na figura do slide é a resistência do circuito de campo, mais a resistência de um reostato, certo? Esse reostato em geral são variáveis, para que nós possamos controlar a corrente de campo. Bom, agora então a nossa tensão de armadura, nossa equação de circuito de armadura continua a mesma, certo? A diferença é que a minha corrente de campo agora ela também depende da tensão de armadura, certo? Então é a mesma tensão aplicada em dois circuitos, ou seja, eu tenho duas malhas ali para seguir, certo? Eu posso então novamente ir na equação do circuito de armadura, isolar a velocidade, certo? No primeiro momento eu obtenho a mesma equação anterior, só que agora o meu IF ele também depende da alimentação. Então se eu substituir ali o IF isolando ele na equação do circuito de campo, nós vamos obter então a segunda equação ali, né? Trabalhando um pouco mais essa equação e substituindo a corrente armadura na equação do torque, eu também consigo chegar numa equação que me relaciona a rotação em função do torque. Novamente, essa curva é uma reta com uma inclinação negativa. A minha velocidade a vazio agora, ela é igual a RF mais resistência Rx do reostato, dividido pelo GAF. Notem que minha velocidade a vazio não depende mais da tensão de alimentação. Para a curva da velocidade em função da corrente armadura, a nossa inclinação é menos Rx mais Rx sobre GAF VA,
E para a curva em função do torque, velocidade em função do torque, é a mesma inclinação anterior, só que elevado ao quadrado, certo? Ambos os termos elevado ao quadrado. Novamente aqui, se o meu torque de carga aumentar, o meu torque eletromecânico também vai aumentar para achar um ponto de equilíbrio ali, certo? Então, o que vai acontecer? Aumentei o torque de carga sobre a máquina, o meu torque eletromecânico também vai aumentar e a velocidade vai cair. Então, toda vez que eu alterar o meu torque de carga, o meu torque eletromecânico vai tender para o mesmo valor de torque. Para isso acontecer, a velocidade vai ter que variar, certo? Se o meu torque de carga diminuir, a velocidade vai aumentar. A velocidade aumentando, o meu torque eletromecânico também diminui. Se acontecer o inverso, o torque eletromecânico aumentar, a minha velocidade vai cair e o meu torque eletromecânico vai cair para achar um novo ponto de equilíbrio com a carga. Para a máquina operando em série, então notem que agora eu tenho um circuito com uma única malha. Então nesse caso, a minha corrente armadura é igual à corrente de campo, que nós vamos chamar aqui de IS, certo? Então IF é igual a IA, que nós vamos chamar de IS, para diferenciar dos casos anteriores. Logo, a minha equação do VA era igual a GAS IS vezes a velocidade, mais RA mais RS, onde RS é a resistência da minha bobina série, vezes IS. A minha equação do torque eletromecânico, lembre então que eu tenho o GAF, IF e A. Como IF e A são iguais, eu vou ter aqui IS ao quadrado. Bom, como IS está ao quadrado, notem que pouco importa aqui se a corrente é positiva ou negativa. O meu torque eletromecânico vai ser sempre positivo, ou seja, não vai mudar de sentido. Bom, agora, se nós tentarmos expressar a nossa equação de velocidade pela corrente, nós vamos chegar numa curva que não é linear, certo? Essa é uma curva hiperbólica. Já para a velocidade em função do torque, além de ser inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do torque. Então, de forma aproximada, a nossa equação da velocidade, ela tende para infinito se a corrente ou se o torque tender para zero, certo? Porque na curva da velocidade pela corrente, a velocidade é inversamente proporcional à corrente série. Na curva da velocidade pelo torque, ela também é inversamente proporcional à raiz quadrada do torque. Então essa máquina não pode operar a vazio, certo? Na velocidade nula, ou seja, o ponto onde a minha curva cruza ali o eixo do torque, a razão entre a tensão de armadura e a corrente tem que ser igual às resistências do meu circuito. Então, se eu souber a tensão e as resistências, eu consigo calcular a corrente. Com a corrente, eu consigo, na equação do torque, calcular o torque nessa condição. Então, na excitação série, primeiro detalhe, né? A curva da velocidade em função da corrente ou da velocidade em função do torque não é linear. Segundo, a velocidade a vazio é infinita. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado na hora que a gente for energizar essa máquina, certo? Ela não pode operar totalmente a vazio. É claro que a carga em cima da máquina nunca vai ser totalmente nula. Nós vamos ter no mínimo algum atrito ali nos rolamentos, mais o atrito que nós temos também no comutador, nas pastilhas. Então esse atrito nunca vai ser nulo, certo? Sempre vou ter alguma carga em cima da máquina. Mas essa velocidade vai ser muito alta quando o torque em cima da máquina for muito baixo, quando a máquina operar a vazio. Por isso, eventualmente, a gente precisa de alguma proteção, porque os mancais, os rolamentos da nossa máquina, pode não ser projetado para operar a velocidade muito alta. Outra característica é que, como o torque depende da corrente ao quadrado, ele é sempre positivo. Independente da linha alimentar, eu posso alimentar essa máquina com tensão positiva ou negativa, que a minha máquina não vai inverter o seu sentido de rotação. Bom, o quarto modo então de excitação
excitação paralela. Nós temos dois tipos de ligação. A primeira é chamada de paralela longa, certo? Na paralela longa, o meu circuito paralelo ele é ligado logo na entrada do terminal, certo? No terminal de alimentação. Na paralela curta, o meu circuito paralelo é ligado depois do circuito série. Na prática, a diferença é muito pequena. Por quê? Porque a queda de tensão em cima do circuito série ela é muito baixa, certo? Então, independente do meu circuito paralelo estar sendo alimentado antes ou depois do circuito série, a corrente ali que vai passar pelo circuito paralelo vai ser praticamente a mesma, certo? Por quê? Porque a queda de tensão no circuito de campo em série é muito baixa. Então, relembrando, no circuito paralelo longo, o meu circuito paralelo ele está na entrada da alimentação. No paralelo curto, o meu circuito paralelo ele está depois do circuito série. Bom, a intenção então de ter dois circuitos diferentes na máquina, o paralelo e o série, é tentar compensar algumas não idealidades que nós temos na máquina com o circuito série. Mas nós vamos ver isso melhor em alguns exercícios no decorrer da nossa disciplina. Nós estamos encerrando mais esse vídeo, onde o nosso objetivo foi explicar as diferentes formas de energizar ou de excitar o circuito de campo da nossa máquina. Nós vimos então que nós podemos ter excitação independente, a excitação paralela, excitação série ou a excitação composta. Novamente, eu espero que esse vídeo seja útil no seu estudo.